Olá, boa tarde. É um prazer participar da Latinoware 2021. Muito obrigado pelo convite. Meu nome é Fabiano Fruetti, eu sou um professor associado na Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação da Unicamp e também coordenador do projeto Escola 4.0. Minha participação será dividida em duas etapas, separadas por um intervalo. A primeira é expositiva e a segunda será interativa, onde ficarei à disposição para responder às questões que surgirem. Começo então expondo alguns assuntos relacionados com os desafios e oportunidades da Educação 4.0. Cabe aqui uma rápida definição do que é Educação 4.0. É educação com tecnologia. Porém, nesse processo, que envolve principalmente o ensino de jovens, entendemos que tecnologia é o meio, mas não o fim dentro dos nossos objetivos. Então, começaremos com uma breve introdução do assunto, que é desafios e oportunidades do ensino fundamental com o uso de tecnologia. Aproveitar a oportunidade para apresentar para todo mundo o mascote do projeto Escola 4.0, que é o BitDog. Vamos, com ele, apresentar um breve contexto do ensino fundamental com tecnologia e, por fim, apresentar o projeto da Escola 4.0. Como motivação, eu vou utilizar o exemplo das transformações do mercado de trabalho. Essas transformações são constantes. As inovações e mudanças culturais acabam se refletindo no surgimento de novas carreiras e também na extinção de outras. De alguma forma, esse processo foi acelerado nesses últimos anos, ou 1 ano e meio, devido à pandemia de coronavírus. Automação e tecnologia já estão e continuarão mudando as formas de trabalho para sempre. As melhores profissões do futuro talvez ainda não existam, mas com certeza demandarão algum nível de habilidade com tecnologias emergentes. Algumas empresas atentas criaram seu próprio sistema de formação, onde realizam a contratação no início do processo de formação do seu futuro colaborador. E para o ensino com tecnologia, de uma forma organizada e massiva, principalmente nas nossas escolas de ensino fundamental, onde há o despertar do jovem, o interesse do jovem, a gente tem vários desafios, com certeza. Eu vou focar aqui em 3 deles. O primeiro, a formação de professores. O segundo é o custo de componentes e kits que envolvem tecnologia. E o terceiro, questões de coordenação. Vivemos num país continental com grande diversidade nos mais diferentes níveis da educação, principalmente do ensino fundamental. O tamanho do ensino fundamental no Brasil pode ser resumido com alguns números. São 50 milhões de alunos, 200 mil escolas, públicas e privadas, espalhadas em mais de 5.500 municípios, e 2 milhões de profissionais da educação. Então, um grande desafio é a formação desse profissional, respeitando as particularidades locais, mas também, de alguma forma, organizando esse processo para que a gente avance rápido, economizando recurso. Acreditamos, portanto, que trabalhar com esse professor e com esse profissional de educação terá um efeito multiplicativo. Ainda mais se utilizarmos as ferramentas de EAD e também oficinas itinerantes presenciais. Nesse processo, vemos que alunos das faculdades, alunos de graduação em disciplinas de extensão podem levar essas oficinas vascularizando todo esse processo, levando os kits, as ferramentas e ensinando esses professores, inclusive dentro da sala de aula, né, com disciplinas, conteúdos existentes, trazendo a tecnologia como mais um meio no processo desse fluxo de aprendizado. Agora chegou a hora da gente falar de um aspecto muito negativo, né, para o nosso país, que eu acho que atrapalha bastante. Vamos falar do custo, incluindo frete, impostos de importação e outros sobre ferramentas de ensino e tecnologia. Basicamente, toda solução que incorpora um semicondutor,
que incorpora eletrônica, e isso não é feito aqui, isso é importado, a gente paga um imposto muito alto, talvez seja o imposto mais alto do mundo. E isso dificulta muito o nosso acesso a essas ferramentas. Por exemplo, se a gente tiver um kit que custa lá fora $18, esse kit vai chegar aqui no Brasil, devido a frete, impostos em cascata, ICMS em cima de imposto federal, a R$ 299. Então, se a gente fizer um estudo de caso aí, uma placa bem conhecida, no caso a Microbit, que não representamos ela, só somos simpatizantes, vamos deixar bem claro assim, aqui, tá bom? Esta placa é vendida na África do Sul a R$ 94, nos Estados Unidos a 95, na Índia 100, no Chile aproximadamente 114, na Espanha aproximadamente 120, Holanda 125 reais, Alemanha 131 reais, Singapura 136, México 155. Aqui no Brasil, a mesma placa que tem fim educacional, ela é vendida a R$ 299. Bom, e não é só essa placa que acontece isso. Toda importação que a gente for fazer de kits e componentes que dependem de eletrônica que são fabricados no exterior, elas vão ser tarifadas. Isso nos coloca em uma posição de grande desvantagem. Talvez seja a hora, né? Eu sei que tem gente que já com muito mais experiência que eu, que já lutou bastante por isso, né? Mas de reduzir essa carga de impostos, principalmente para essas ferramentas educacionais. Talvez a gente se livre desse recorde negativo que nos atormenta e nos atrapalha muito, principalmente nas escolas. Nós não vamos resgatar a nossa condição de competitividade se a gente continuar com essa faixa de imposto para uma coisa que é tão importante para a gente. A gente está falando de ensino com tecnologia, novas ferramentas de ensino. Então fica aqui mais um, né, engrossando aí as vozes daqueles que já identificaram isso, não é novo, né, mas fica o nosso manifesto que isso é uma dificuldade que a gente tem e a gente tem tentado contorná-la de algumas formas. E vou explicar. Vamos abordar mais um desafio, que é o desafio relacionado às questões de coordenação, que envolve um alinhamento entre as diversas redes de ensino do território nacional. Como já foi dito, nós vivemos num país continental. Nós temos mais de 5.500 cidades, distribuídas em 26 estados e 5 regiões, além do Distrito Federal. Temos uma grande diversidade que deve ser valorizada. Por outro lado, devemos estabelecer alguns objetivos comuns e construir pontes para realizá-los. Uma forma de se organizar nacionalmente, federal, é a tentativa de estabelecer a nova Base Nacional Comum Curricular, a famosa BNCC. Ela estabelece uma flexibilização do currículo, uma valorização das habilidades interpessoais, espaciais, etc., e o desenvolvimento de competências multidisciplinares ou interdisciplinares. Porém, a maioria dos professores ainda tem questões básicas quando o assunto é BNCC. Para alguns, ainda precisa o entendimento do porquê, do como, do onde e do quando o assunto é BNCC. Só como curiosidade, a palavra tecnologia aparece 291 vezes no documento da BNCC. Todas essas particularidades que envolvem um contexto com relação ao ensino com tecnologia nas escolas têm reflexo. Principalmente, na minha opinião, principalmente quando a gente tem resultados do índice de competitividade do Brasil frente a outros países, né? Então, pesquisas recentes aí, né, uma de
2021 coloca o Brasil, diz que o Brasil sobe 6 posições do ranking mundial da competitividade digital. Só que ele passa da 51ª posição no total de 63 países. No mínimo, isso é muito desconfortável. Já outro ranking, já de 2017, da Federação Nacional das Indústrias, coloca entre 18 países analisados, coloca o Brasil à frente só da Argentina, coloca o Brasil em 17ª posição. Na minha opinião, isso é reflexo, a gente não é competitivo, né? E a gente só vai ser competitivo quando a gente fortalecer o ensino, né? Talvez a nossa próxima geração de jovens nos ajudem a ser mais competitivos, né? E hoje competitividade está estreitamente ligada com o ensino de novas técnicas, de tecnologias, né? De novas formas de fazer e tudo mais, né? Então esses recursos tecnológicos estão aí para serem usados na escola, né? Para fazerem parte do currículo, fazerem parte permeando o currículo, né? Não um assunto a mais, mas um assunto para andar de mãos dadas, por que não com a disciplina de português, história, física, geografia e outras. A gente olha esse ranking e fica um pouco desconfortável e sugere algumas mudanças. Finalmente chegou a hora, dentro dessa apresentação, de falar sobre o projeto da Escola 4.0, que é uma ação inclusivista, liderada pela Unicamp, reunindo atividades de ensino, extensão e pesquisa. Quando a gente fala extensão, isso engloba oferecimento de cursos à comunidade, aos profissionais de educação, né? E atualmente a gente trabalha em duas frentes, né? Através de um curso massivo, open, da Coursera, que deve ser lançado até o final do ano, e também a gente está reestruturando 3 cursos de extensão para serem oferecidos pela Escola de Extensão da Unicamp, pela Estecamp. Já quando a gente fala em pesquisa, a gente atua no desenvolvimento de ferramentas e soluções open source, tanto hardware quanto software, para apoio de ensino fundamental e médio. Também, se a gente transforma isso num projeto de pesquisa, a gente consegue alguma isenção de impostos de importação, que pode tornar, a princípio, para colocar essa solução, né, para ter uma exposição dessa solução a um custo competitivo. Não é a solução do problema da importação, né, mas já serve para chamar a atenção para esse problema, uma vez que se a gente solucionar ele de alguma forma para rodar um plano piloto nas escolas. E quando a gente fala em ensino, além daquele ensino envolvido na extensão para os profissionais da educação, ao ensino dos estudantes da universidade, né? Então, alunos de graduação, de pós-graduação, fazem parte da equipe da Escola 4.0. E são esses alunos que podem estar ali trabalhando junto com os profissionais de educação para a gente pulverizar essas ideias e soluções, né? Então, há um multiplicativo de esforços envolvendo ensino, extensão e pesquisa, abrigados dentro do projeto da Escola 4.0. Então, falando especificamente agora das ações de extensão da Escola 4.0, a comunidade, né, atuando em 4 frentes principais, né, são os cursos focados na formação de professores, a comunicação e troca de ideias, compartilhamento de informações, isso se mostra muito importante, né, quando um aluno nosso, que é um professor do ensino fundamental, ensino médio, tem alguma dúvida, ele manda um WhatsApp, que normalmente ele é respondido no mínimo no espaço aí de 1 hora. Né? Dificilmente os nossos alunos ficam sem resposta, isso cria na nossa comunidade uma certa agilidade. Né? Isso é muito interessante. Também a gente tem ações na área de manutenção das redes sociais, que é importante, e também
uma ação que ainda a gente não conseguiu implementar, a gente estava começando a implementar ela em fevereiro de 2020, aí fechou tudo em março, né, e a gente teve que recuar, mas esse recuo até foi bom, sob um ponto de vista, né, aprendemos a dar os cursos à distância, e com esse curso à distância estamos conseguindo atuar com mais espaço, né, em todo o território, mas, infelizmente, as oficinas itinerantes ficaram por um outro instante. O que seriam oficinas itinerantes? Né? A ideia é que o professor faça o curso EAD, à distância. Depois, a equipe da Escola 4.0 se organiza e vai até escolas oferecer as oficinas. Uma vez que o professor já fez o curso, fica mais fácil essa assimilação e esse aproveitamento das ferramentas, né, que ele vai ser exposto para aplicar com os seus estudantes. Então, seriam esses 4 pilares aí de ações estruturantes envolvendo extensão. Então, o primeiro curso da Escola 4.0, né, o curso batizado na Estecamp de FEE, de Faculdade de Engenharia Elétrica 0217, e tem um título um pouco extenso, mas é Desenvolvimento de Atividades Maker para o Apoio ao Ensino de Ciências, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática, STEAM, em escolas de ensino fundamental 2 e médio. Então, esse é o título do curso, a gente colocou um título extenso para ficar bem claro qual é o assunto. É o primeiro curso e já foi oferecido 3 vezes. Aproximadamente, nós lidamos com 30 alunos, né? Então, em 3 turmas, temos aí 90 alunos, quase 100 alunos. A última turma teve 34 estudantes. E a gente percebe o seguinte, na primeira vez que esse curso foi oferecido, em 2020, a maioria dos participantes eram do estado de São Paulo, mas já na segunda turma, no primeiro semestre de 2021, a gente percebeu um espalhamento, e já no segundo semestre de 2021, esse espalhamento é ainda mais acentuado. Então, isso é aquilo que eu falei, né? Quando a gente oferece um curso à distância, ele abrange muito mais a área do território nacional. Você chega mais longe, é óbvio. Foi bom a gente investir, né, nessa forma de ensino, e quando a gente faz uma reunião de grupo da Escola 4.0, dos estudantes ali conversando com a gente, né, é muito interessante, porque a gente vê desde aquele cara que está no sul, encapotado, né, cachecol, aquele frio danado, com aquele cara que está lá no Pará, galinha no quintal, o cara está de camiseta, de manga curta, e está todo mundo conversando, né, isso dá para a gente uma dimensão, né, de como a gente está chegando, né, e atuando. Então, esses encontros aí têm se tornado encontros muito interessantes, né, com troca de experiência entre professores, né, vivências, e tem se tornado uma riqueza aí para o nosso curso. Os cursos da Escola 4.0 têm a parte teórica e também tem a parte prática, onde nós desenvolvemos algumas soluções que podem ser facilmente copiadas, utilizadas, replicadas, melhoradas. Uma dessas é essa placa, que nada mais é do que uma placa de MDF, né, com parafusos e arruelas, que permite que a gente conecte vários componentes, como LED, interruptor, fio, bateria, para estudar circuitos elétricos. Então, essa placa faz parte do contexto do curso e ela se mostrou, apesar de simples, bastante útil para o ensino aí da teoria básica de circuito. Bom, eu vou mostrar para vocês agora algumas soluções. Eu chamo de solução, às vezes eu chamo de ferramenta, às vezes eu chamo de hardware, a gente chama de oficina, né? Mas são desenvolvimento de ideias, né, práticas, para que sejam levadas dentro da sala de aula, né, nesse primeiro curso. Um deles foi o kit Luz e Cor, que a gente tem também uma placa de MDF de baixo custo, né, ímãs que fazem essa conexão com o circuito dessa placa. Com essa placa a gente consegue simular um semáforo, estudar toda a coordenação desse semáforo. A gente também tem um projeto que é o Bit Móvel, que é um robô.
e a gente pode controlá-lo pelo telefone celular. A gente também fez um experimento muito interessante, né, que é o Piano Beat, que a gente usa pasta plástica para fazer a tecla desse piano e a gente ensina música usando matemática, aliando essas duas disciplinas. Também a gente tem um experimento chamado de sismógrafo. Então, se, por exemplo, acontece um terremoto e isso causa, é motivo dos alunos estarem preocupados, né, chama a atenção na sala de aula, por que não discutir o terremoto, o que é um terremoto, onde ele aconteceu, o epicentro, escala Richter e tudo mais, e convidar os alunos para que eles façam o próprio instrumento capaz de medir esse terremoto em sala de aula. E um outro exemplo também é uma placa expansora que reaproveita um slot de sucata de computador. Então, com isso, com essas soluções aí, basicamente aproveitando o que a gente pode, a gente diminui aquele problema da importação. Aqui a gente está reduzindo a nossa importação a só uma placa que tem um microcontrolador. Esse é o centro, o cérebro. Mas tudo que está em volta, o que a gente puder reutilizar, inventar, usar, copiar, e tem muita coisa disponível, muita coisa que a gente monta, inventa e deixa disponível. Todas as receitas estão disponíveis, né? São open source para que os alunos utilizem, melhorem essas ideias e compartilhem. E todas essas oficinas têm um contexto. A gente procura trazer dentro de um contexto da BNCC. Vou falar então sobre o nosso planejamento, objetivos e estratégia da Escola 4.0 para esse final de 2021. Muita coisa vai acontecer ainda e para o começo de 2022. Bom, até o final de 2021, então, a gente pretende lançar um curso introdutório da Escola 4.0 na plataforma Coursera. É um curso para quem quiser fazer. O Coursera tem um sistema que o aluno pode fazer o curso, se ele quiser o certificado, ele paga uma taxa pequena. Também há a possibilidade de pedir um subsídio para essa taxa, né, tudo através da plataforma. Tá? Então, é um curso open source. E também a gente pretende lançar, através da Escola de Extensão da Unicamp, 3 cursos, cada um com duração de 20 horas. Né? Então, para 3 níveis diferentes, o básico, o intermediário e o avançado. Cada módulo o aluno consegue fazer em 4 semanas, numa média de dedicação aí de 5 horas por semana. E aí, como podem participar, né, fazer um pouco da nossa propaganda, por que não? Como eu já disse, em 2001, a gente lança esse curso na plataforma Coursera, um curso para quem quiser fazer. Faça o curso, né? O curso também vai ocupar umas 20 horas de dedicação. Se você gostou do curso, por que não? Faça o curso da Escola de Extensão. Já esse curso, a gente cobra uma taxa de R$ 299, onde esse recurso é reinvestido na produção de conteúdo para o nosso curso e também na compra de outras placas. Já vou adiantar aqui, né, faz parte da estratégia aí de marketing, que os primeiros 400 matriculados no curso vão ganhar uma placa Microbit V2. Se você ver o preço da V2, você vai ver que ela se compara ao preço do curso. Então, isso é uma relação de simbiose que a gente estabelece. O aluno faz parte do curso, participa da nossa comunidade e ganha uma placa e no futuro, esse recurso que ele investiu vai ser revertido em mais placas para outros estudantes que virão. E também é importante dizer que todo esse resultado dessa construção do curso, da forma que ele é ministrado e das informações coletadas, isso de alguma forma vira uma contribuição científica que a gente publica, né, nas melhores revistas, e para que isso seja replicado de uma forma mais fácil e mais eficiente possível. E por último, mas não menos importante, eu não posso deixar de dizer aqui, externar até o meu agradecimento a toda essa equipe maravilhosa que faz parte da Escola 4.0,
Na verdade, eles que fazem, né, e eu que ajudo, né, eu só não atrapalho, eu acho que eu já estou ajudando, né? Então, o Aldrin, o Fábio, o João, o Pedro, o Rafael, o Samuel, o Douglas, a Fernanda e mais recentemente a Yolanda, a Regilene, a Luciene. Bom, com isso eu encerro essa primeira parte, né? E vou responder as questões depois do nosso intervalo. Para quem quiser saber mais sobre o projeto, pode nos seguir nas redes sociais, @escola 4.0. Deixo também os e-mails de contato. Muito obrigado. Olá, pessoal. Agora, a segunda parte, a gente vai fazer junto com essa. Fico à disposição aí para se tiver alguma pergunta da plateia, alguma curiosidade, a gente possa responder. Eu estou vendo no chat aqui também. Alguns concordaram com o talk. Se quiser comentar alguma coisa, a gente está à disposição. Bom, só reforçando para vocês, então, se não tem pergunta nesse instante, só reforçando para vocês, então, né, as nossas redes sociais da Escola 4.0. Pedir a permissão aí só para novamente dividir a tela para ficar registrado. Isso, as nossas redes sociais, né? O e-mail, para que vocês, para quem queira entrar em contato conosco, pode usar esses canais de comunicação, tá? Qualquer sugestão, se você é um professor e está indeciso aí para o uso dessas tecnologias, que é um caminho a seguir. Eu sei que tem muitas coisas saindo hoje no mercado e um professor comum normalmente fica indeciso, né? Tem muitas ofertas comerciais, principalmente. Do meu ponto de vista, a gente não precisa ter soluções caras, né? Isso é um pouco da proposta da Escola 4.0, né? Que a própria comunidade já tem uma certa expertise com isso e a gente consegue implementar soluções interessantes, efetivas, né? Eficientes, com pouco recurso. E muitas vezes a gente vê aí que tem apelos comerciais de gente tentando vender soluções aí com apostilas bonitas, ilustradas, componentes eletrônicos. Isso normalmente custa muito caro e não está acessível para a maioria dos nossos estudantes. Então, a Escola 4.0 nasceu um pouco disso, né, com essa ideia, né, de realizar, compartilhar as informações, circular essas informações, né, e com um pouquinho tentar fazer o máximo que a gente pode em benefício dos estudantes, né? Eu acho que se a gente investir nessas novas tecnologias em sala de aula, né, junto com, como eu já falei, né, disciplinas de assunto de português, de história, de geografia, permeando tecnologia, né, a gente vai avançar muito rápido, mais rápido, né, que a gente está precisando. Isso com certeza tem reflexo, né? Se a gente não avançar rápido na escola, na educação, né, isso vai ter reflexo por mais, não sei quantos anos eu me arriscaria a dizer aí, mas a nossa competitividade, né, não vai de uma hora para outra evoluir se a gente não investir nisso, né? Em países como Coreia do Sul, que fez uma revolução ali no setor deles de economia e tudo mais, baseando na educação com tecnologia. Legal? Aqui tem algumas perguntas escritas. Eu vou tentar, desculpe, eu vou tentar. Bom, boa tarde. Quem pode se inscrever no curso? Qualquer pessoa que queira fazer o curso pode se inscrever, né, no curso, tá? Então, tem aquele curso que vai ser lançado até o final do ano, isso todo mundo pode se inscrever. No caso do MOOC, Coursera, fique atento às nossas redes sociais, tá bom? E aí você vai entender a proposta da Escola 4.0. Esse curso é para todo mundo, é um curso open, né?
E depois, se for o caso, a gente vai lançar cursos específicos, né, que também você pode se inscrever através da Escola de Extensão da Unicamp, da Estecamp. Tá? Mas a gente vai informando à medida que isso vai acontecendo nas redes sociais. Tá bom? Boa tarde, sucesso na proposta, é muito boa, obrigado, RCMS. A Maria Suzete Nilman, quais critérios são exigidos? Maria Suzete, critérios a gente não tem, é uma ação, assim, que você fala de formação, se é exigido formação superior ou não, a gente não exige normalmente, né? Não tem. E a gente trabalha com pessoas, com uma grande diversidade de pessoas, isso é muito bom para a Escola 4.0, né? Os simpatizantes, né? Mesmo que não sejam professores, mas nós trabalhamos com vários professores, coordenadores, diretores, né? E mesmo simpatizantes da área de tecnologia também são os nossos estudantes e fazem parte, né? Então, isso é muito rico, né? Essas conversas que a gente tem, discussões online, ela é muito rico. E, como eu disse, a gente está começando, quer dizer, a gente já está há 2 anos aí, né, na luta, né, com esses cursos, mas a gente pretende, logo em 2022, no próximo ano, né, 22, ir até, né, oferecendo, as escolas oferecendo os cursos remotos, né, utilizando até a nossa estrutura, no caso da Unicamp, né, com nossos estudantes, alguns estudantes junto, ajudando os professores a oferecer essas oficinas. Tá? Isso vai ser bom para todo mundo, né? Vai ser bom para as escolas, vai ser bom, no caso, aí para os estudantes de graduação, né? Então, é um jogo aí que todos ganham experiência com isso, para que eles conheçam a sociedade melhor, dificuldades, e também para a sociedade conheça o que a gente faz dentro dos muros da nossa universidade. E, na final, está todo mundo unido aí em torno dessa palavrinha tecnologia, né, e desenvolvimento social. Eu acredito muito que elas estão muito associadas. Tá legal? Bom, o RFLZ, como os professores podem incluir essas tecnologias em sala de aula? Bom, eu te convido, então, para fazer o curso da Escola 4.0, né, e conversar com a gente. Talvez aí a gente tenha essas respostas, né? Agora, respondendo de uma forma objetiva, eu não diria que a nossa proposta não é ensinar tecnologia pela tecnologia, mas sim a tecnologia como uma forma de ensinar outros conteúdos, né? Permeando outros conteúdos. Né? Então, uma oportunidade que acontece, alguma coisa de jornal, né? Terremoto, que nem quando acontece um terremoto. Aconteceu um terremoto lá no Egito, matou tantas pessoas, o jornal está falando disso. Trazer, talvez, né, esse assunto para a sala de aula, né? Fazer com que os jovens entendam o que é um terremoto. Recentemente teve um terremoto aqui na região do Peru, e ele foi sentido aqui em algumas regiões. Né? Talvez essa seja uma faísca, né? E para a gente, uma centelha, para a gente começar uma discussão, para os alunos entenderem o que é um terremoto, entender o que é uma escala do terremoto, né? Para se medir, e por que não montar um instrumento para se medir terremoto. Então, a gente tem hoje dispositivos e sensores, né, muito acessíveis, que você pode estimular que os alunos, né, realizem os seus próprios equipamentos, meça isso no telefone celular, né, troquem essas informações através do telefone celular, tudo em volta de um assunto, por exemplo, do terremoto. Né? Isso é só um exemplo, né, mas tem outros, exemplo no caso, existem vários, né? Borbulha aqui na minha cabeça os exemplos, mas só que eu não queria, talvez, monopolizar aí com vários, né? Mas ações de energia, por exemplo, energia renovável, a conta de luz de um aluno é fantástica. É um convite para que ele leve essa conta de luz na sala de aula para a gente analisar o que é energia, o que é área, né? O que é eficiência,
né? E até dar dicas para esse aluno de como ele pode economizar energia. Então, é simples, mas é trazer um pouco da realidade que a gente tem, né? E para que o aluno use essa realidade e a gente tente aplicar alguma coisa de tecnologia junto disso, né? Quase tudo hoje tem alguma coisa de tecnologia, né? Mede-se, controla-se, ainda mais quando envolve telefone celular, né? Registra-se e transfere e comunica. Hoje é difícil achar uma profissão, alguma coisa que não envolva esses assuntos. Tá bom? Espero ter respondido aí. Eu achei que eu não ia te... Eu te convidei para fazer o curso, né? Mas espero ter dado aí só um aperitivo do que por onde a gente vai, tá bom? Obrigada, muito legal. Obrigado, pessoal. Se tiver mais alguma pergunta, eu fico aqui à disposição, tá? Mais uma coisa, se eu tivesse tempo, né? O chairman me avisa se tiver que parar, mas a gente, muitos professores ficam, tem questões, mas isso só vai usar em disciplinas como ciência, ciências, física, matemática, né? E nas outras, e educação física, por exemplo, é um exemplo só que eu vou dar. Eu vejo muito exemplo de ciência e tecnologia na educação física, né? Que a gente pode aplicar de uma forma acessível, né, com ferramentas fáceis que os alunos podem observar em ações da educação física, em jogos, em regras, né, relacionando. Então, quando a gente fala em ações desse tipo, a gente fala em multidisciplinaridade ou interdisciplinaridade, né? Uma aula de educação física, ela pode se tornar um pouco uma aula de matemática, uma aula de física, por que não? E aula de física também pode se tornar um pouco uma aula de educação física, por que não? Né? Física e educação física não comunicam só esse nome, né? Apesar de ser totalmente diferente, elas podem ter essa inter-relação, né? Eu vejo inter-relações com todas as disciplinas que existem, né? Se ela está ali, ela tem um propósito de estar e a gente tem uma forma, né, de conduzir isso para estudar uma forma de fazer essa interconexão, né, e trazer essas oficinas. Eu chamo isso de oficinas, né, no caso dinâmicas, que os alunos são expostos, né. E uma coisa que também eu acho particularmente, né, que funciona muito e a gente está testando é o seguinte: antes de expor o aluno a um conceito, a uma teoria, a um conteúdo, expõe o seu aluno ao experimento, para que ele veja antes o experimento. Não é novo isso, pessoal. São técnicas usadas já há muitos anos, há centenas de anos. Mas só que eu acho que a nossa escola, como ela está, né, o conteúdo, depois o aluno responde exercício, depois ele responde questões. Aí, no caso, esse ciclo, né, não tem estimulado a maioria dos nossos alunos. Muitas vezes, estimular a curiosidade dele para saber um fenômeno físico, né, com um experimento que ele mesmo realize, pode abrir caminho para que ele queira entender a segunda lei de Newton, por exemplo. Se a gente chegar numa sala de aula, segunda lei de Newton é o assunto hoje, força igual a massa vezes aceleração. Mas e daí? Agora, se a gente fizer um experimento, né, indicando o que é aceleração, e ele consegue entender o que é aceleração, vai ficar muito mais fácil explicar a segunda lei de Newton, né? Então, são coisas até óbvias, né? Mas a escola 4.0 fornece como fazer isso. Então, ela ajuda o professor, né? E sempre associando esse conteúdo à nova BNCC, ao item da nova BNCC, né? Então, é mais uma ajuda mútua, até eu diria, porque os professores nos ajudam também, né? Trazendo as demandas de sala de aula para que a gente desenvolva esses aspectos. Tá ok?
Bom, pessoal, se não tem mais perguntas, né, eu me despeço de vocês, mas sempre à disposição, tá? Para que vocês... Apareceu uma pergunta aqui agora. Professor, sempre trabalhei com experimentos em sala de aula e laboratórios realmente é outra realidade. Embora da área da química, buscava usar o que eu tinha no dia a dia, até mesmo eletrônicos. Eu digo que a gente tem que ser inventivo, trabalhar com o que tem. Com o tempo e com uma certa habilidade, treinamento, o professor começa a ter um olho para algumas coisas que podem ser usadas em sala de aula, inclusive sucata, resíduos de MDF, resíduos de indústria. Lógico, tem que estar atento para que a gente traga para o nosso aluno uma condição de segurança, né? Mas ficar atento ao que tem, né, disponível e transformar o que tem disponível em experimento interessante. Eu acho que você está aí, pelo jeito, você está no caminho certo, a gente acha, né? Atribuir a responsabilidade de dar uma aula, a compra de kits plástico, muito plástico, que se encaixa uma peça exatamente na outra, isso não é o mundo real que o aluno vai encontrar. Né? Então, normalmente, ele vai ter que fazer alguns ajustes, né? Vai ter que realizar algumas coisas aí que foge um pouco dessa realidade dos plásticos, das peças coloridas que se encaixam, apesar de serem muito fáceis de usar, muito úteis, mas elas chegam aqui caríssimas, né? Os kits, né? Porque são produzidos no exterior e, como eu já disse, a gente tem uma carga de imposto violenta para essas coisas aqui, principalmente se são componentes com microprocessadores e microcontroladores, né? Que envolvem tecnologia. Então, a gente tem que se virar, né? Fazer mais com muito menos. Mas a gente consegue, né? Principalmente quando a gente trabalha reunido com outras pessoas, inventivas, né? Mesmo se você não é inventivo, venha conversar com a gente, né? Traga a sua experiência. A gente gosta sempre de conversar. Nenhum curso da Escola 4.0 é igual ao outro. A gente gosta sempre de estar trabalhando com essas informações que os professores trazem, desafios, demandas, e sempre sai alguma coisa nova, um experimento novo. Mais alguma pergunta, pessoal? Bom, então foi uma satisfação ter participado desse evento, né? Eu já assisti hoje de manhã algumas palestras interessantes, a palestra do Mad Dog, que era sempre um ícone aí, né? É quase uma lenda, né? Em open source, muito interessante, né? Fiquei muito, assim, é um evento muito interessante. Podem contar comigo para as outras oportunidades. Tá legal? Valeu, pessoal. Muito bem, queremos agradecer aqui a presença do professor Fabiano Fruetti. Olha, realmente uma colaboração muito importante para essa nossa Latinoware, que começou, como o senhor falou, muito bem com o grande John Madoff, essa lenda, né, do software livre, um grande, além de tudo, entusiasta e que põe o coração. E quando a gente põe o coração nas coisas que a gente está fazendo, a maneira como a gente leva toda esta mensagem, acima de tudo, o mundo se torna um pouco melhor a cada dia, não é mesmo, professor? Então, muito obrigado por sua colaboração nesta edição da Latinoware 2021. Um grande abraço. Outro abraço, tchau. Bom, pessoal, é o seguinte, nós teremos na sequência, daqui a pouquinho, logo mais às 16 horas, o tema Rocket Chat, como instalar e usar a maior plataforma de comunicação e software livre do mundo. Mas antes disso, a gente tem alguns vídeos para mostrar para vocês um pouco mais aqui sobre a nossa fronteira, sobre o nosso PTI, sobre a nossa Itaipu Binacional. E, lógico, na próxima oportunidade, a gente vai estar